Normalmente as pessoas falam, política e evangelho, política e religião não se misturam. Sempre se misturou desde os tempos mais primórdios. Eu acredito que você não deve levar política para cima de um altar, sem problema nenhum. Mas eu e você, como cristão, nós precisamos entender sobre política. Porque se você não entender sobre política, alguém que entende vai governar e vai impor a opinião dele no seu lugar. E você precisa tomar muito cuidado sobre isso. Você precisa ficar muito atento, porque se alguém escolher no seu lugar, você não vai ter direito de escolha. Se alguém escolher no seu lugar, você não vai ter direito de escolha. Uma das frases prediletas daqueles que nos querem ver fora dessa discussão, as pessoas, a frase predileta é: o Estado é laico. Sim, o Estado ele é laico, mas o Estado não é laicista. O que é isso, Felipe? O Estado, ele não te impõe uma religião, mas ele entende que ele precisa aceitar todas as religiões. O que é isso? A manifestação religiosa, ela é assegurada em todos os lugares. Mas o Estado, ele entende que eu e você temos religião. E por isso, não devemos passar projetos, propostas daquilo que a gente não acredita na nossa religião cristã. E é esse embate que o Nicolas fala. Olha só, além disso, a política não é laica, pois ela representa os anseios de um povo, sejam estes ateístas, filosóficos, cristãos ou de qualquer outra natureza. O que está dizendo? Olha, a maioria em um Estado, a maioria de pessoas no Estado, elas citam regras. Então, o Brasil é um país cristão. A maioria das pessoas são cristãos. O que é isso, Felipe? Então, a nossa política, ela tem que ser voltada mais para o cristianismo. Por quê? Porque a maioria das pessoas do nosso estado é cristã. Não adianta a gente bater naquela tecla de que é uma minoria, ela tem que governar acima do querer de um povo que é maior. Você imagina, 20% das pessoas não gostam de verde. Então, 80% das pessoas que gostam não podem ver verde, porque somente 20% gostam. É sobre isso que a gente quer falar isso aqui. A gente precisa se posicionar como um povo cristão. A gente precisa impor o que a Bíblia diz, para que lá na frente a gente não tenha a passar sobre problemas. Agora ele não pode mais falar de Bíblia, agora já não pode mais fazer isso, não pode falar aquilo, não pode... Não. Hoje, eu e você precisamos entender a importância do cristão entender sobre política. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, revela que o instrumento mais poderoso para a renovação da mentalidade de todo aquele que vive neste mundo é a renovação da nossa mentalidade. O que é isso, Felipe? Se eu e você, independente da sua idade, que você está me assistindo, seja novo, jovem, se você seja um pouco mais idoso, se você está ali na meia de idade, a renovação da nossa mente é que vai fazer o nosso país avançar. Se você não tiver uma mente renovada pelo Espírito Santo, você não consegue entender debates sociais, você não consegue trazer esse tema para dentro da igreja. Por quê? Porque você esbarra numa coisa que a gente chama de religiosidade, que tem um problema enorme entre ser cristão e ser religioso. Muita gente acha que a religião vai salvar, tem o poder de... Não. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, liberta, mas a religião a gente deve ter que tomar cuidado com ela. Por quê? Foi por conta da religião que a esquerda dominou diversas áreas do nosso país, como a política, como a TV, muito tempo como a internet, mas hoje a gente está podendo falar sobre isso e ter um entendimento, ter uma mente renovada. O ser humano, ele é um ser social e o diabo sabe disso. Então só há uma maneira de você transformar este mundo, renovando o seu entendimento. Você pode sim ser um agente de conversão de mentalidades e por essa razão não pode deixar de anunciar aquilo que você crê. Olha que lindo. Ele fala que por essa razão você não pode deixar de falar aquilo que você crê. Por quê? Porque se você for omisso, alguém vai falar por você. O que é isso, Felipe? Se o cristão não levantar, não usar sua rede social para fazer o que eu estou fazendo aqui, não se posicionar, fique tranquilo, alguém vai se posicionar no seu lugar. Alguém irá se posicionar no seu lugar. E normalmente quem vai se posicionar no seu lugar, querido, não vai pensar igual a você. Tem pensamentos diferentes. Ou você acha que todo político pensa igual a você? Todo político é cristão. Tem muito político que se elegeu com voto de cristão, mas não é cristão.
Logo, na hora de votar, na hora de passar qualquer coisa, ele não vai ter um pensamento cristão. Ele vai ter um pensamento intencional voltado para ele. Você é a luz do mundo? Então, prepare-se para ser atacado. E aí o Nicolas diz, isso aconteceu comigo e acontece com todo aquele que decide se posicionar. As agressões começam a vir daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que pensam que nós estamos em uma guerra política, apenas para defender interesses pessoais, quando na verdade estamos lutando contra perigos que se apresentam ali adiante. Ele está falando que os ataques contra ele começaram dentro da igreja. Por quê? Porque tem muito crente que acha que não se deve falar de política para pessoas da igreja. Eu não sou tão a favor de você pegar e falar de política no púlpito, mas eu sou a favor de ter palestras voltadas para esse tema, como o Nicolas tem, o cristão e a política, em diversos lugares. Eu sou a favor de você ter momentos com jovens para ensinar sobre o que vai acontecer quando ele vai para a universidade. Não tirar o momento do culto para falar de política, não é isso. Mas ter um momento especial onde o conhecimento vai transbordar ali naquele lugar e vai falar, olha, agora a gente vai falar sobre isso um pouquinho, para que as pessoas, para que os jovens entendam que precisam conhecer sobre política, precisam se posicionar à luz da Bíblia e precisam defender o que a Bíblia ela fala. Você precisa defender o que a palavra de Deus fala sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua casa. Você precisa defender essa palavra aqui. Nicolas, ele foi um jovem que chamou a minha atenção, por quê? Porque ele teve a coragem de escrever esse livro, de falar sobre isso abertamente e se posicionar completamente diferente do que o mundo fala. Quando você está no muro e você não quer se posicionar, você já escolheu uma posição. Se você está no meio de um muro e você fala, quero aquela famosa história, né? Tinha uma pessoa no meio de um muro e tinham dois anjinhos. Um chamava ele para o céu e outro chamava ele para o inferno. E ele ficava ali naquele muro. E o anjinho do céu falava, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o anjinho do inferno não falava nada. Aí ele perguntou, por que você não me chama também? O anjinho do céu tá ali me chamando pra ir. Aí o anjinho do inferno falou assim, não, porque você em cima do muro, você já escolheu um lado. E é o meu lado. Então, ou você é crente, ou você não é crente. Você precisa escolher. Se você for crente, você precisa defender o que a palavra fala. É com você que Deus conta para alcançar as pessoas deste tempo. Se você tem 5 seguidores, você é responsável por esses 5 seguidores. Onde você estiver, você pode pregar, você pode influenciar. E ele fala, a partir da leitura deste livro, eu quero que você entenda que você está sendo chamado para influenciar uma geração. Quando Hitler assumiu o poder da Alemanha e Che Guevara o poder da Cuba, eles queimaram diversos livros e literaturas antigas da cultura na época, para que fosse esquecida e apagada da história. Naquela época não existia mídias sociais como os de hoje, estavam apenas livros. Ainda hoje, com imensa quantidade de redes online, estamos à mercê de perseguições e de cancelamentos de conta. Além disso, há uma alta probabilidade de perdermos a nossa liberdade na internet. Não vou esperar que isso aconteça para eternizar minhas palavras. Não foi por acaso que Deus nos deixou um livro, a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas morreram para que a Bíblia estivesse hoje em nosso colo. O cristão precisa defender o que está escrito na Bíblia. O cristão, ele precisa defender o que está escrito na Bíblia. Não adianta se omitir, não adianta deixar de lado. O cristão precisa defender o que está escrito na Bíblia. Por que eles queriam destruir a Bíblia? Se não tinha internet, se não tinha nada na época. Por quê? Qual era o entendimento? Era apagar aquilo que pode libertar você do mal. É destruir aquilo que pode te dar conhecimento, estratégia, ferramentas para libertar um povo que vive encadeado, um povo que vive à mercê, um povo que é escravo do pecado. A Bíblia, ela tem o principal motivo é esse. O sal é uma substância vital para os seres humanos. Além disso, ele conserva e dá gosto, e possui diversas outras propriedades. Que este livro seja como sal para você, não servindo somente para conservá-lo, ou para ser vital ao seu intelecto, mas sim deixando seu estudo com mais gosto, para que lhe dê sede. O sal também dá sede. Você lembra disso? Que a partir daqui você tenha sede de conhecer mais, que cada capítulo o Espírito Santo conduz a sentir um inconformismo com o que está acontecendo ao nosso redor.
Um chamado nasce quando algo deixa inconformado. Que muitos chamados nasçam, que muitos inconformados surjam e que Cristo seja sempre exaltado. Esse é o meu desejo. Olha que legal. Ele termina essa primeira parte do livro falando isso. Que você leia e seja inconformado. É de extrema importância que você tenha ferramentas para entender sobre a política, a visão cristã. É de extrema importância que você tenha ferramentas para combater a visão da esquerda com a sua visão de direita cristã. Ah, Felipe, mas eu não quero ser direita ou ser esquerda. Se você é cristão, você precisa ser de Deus. Você precisa defender o que a Bíblia diz. Você não precisa, eu sou isso, eu sou o Bolsonaro, eu sou o Lula. Não, 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 não. Você é o que Deus disse que você é. Você é o que Deus disse que você é. Então você pode fazer o quê? O que Ele disse que você pode fazer. E Deus te chamou para governar. Deus te chamou, te deu a terra como herança e as nações eu te entreguei como herança. João vai dizer que Deus quer que você viva uma vida com abundância, não uma vida normal. Então você foi chamado para governar. Você não foi chamado para se omitir. Felipe, você quer que eu saia e comece a falar, discutir sobre política? Não. Eu quero que você defenda os valores que a Bíblia disse para você defender. O meu intuito não é escolher lado político, o meu intuito não é atacar, o meu intuito é te dar um pouco mais de conhecimento, de ferramenta e te instruir que você deve sim buscar aprender sobre política. Você deve sim entender tudo que está passando no governo. Você deve sim entender a representatividade e o poder do seu voto, para que você não jogue a sua opinião nem seu voto na lixeira, para que você faça do jeito certo, do jeito que a Bíblia manda fazer. Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Deixa o like. Se você tiver qualquer comentário, coloca aqui. Você concorda, você discorda, coloca aqui, vai ser muito bem-vindo. Ainda mais se você discordar, vai ser mais bem-vindo ainda. Espero que você possa ser abençoado. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!